Bom dia, Bom dia, professora. Chiara. Hoje está sendo só você de aluna assistindo a aula? Uai, o corte estava na primeira aula. Então, eu vou aguardar aqui mais uns 2 minutinhos se ele entra. Se ele não entrar, a gente começa, tá? Tá bom. Chiara, eu acho que vai ser só você mesmo. Que É. Kurt vai entrar na aula hoje, não. Eu vou compartilhar o material aqui com você e você me fala se esse aqui você já assistiu aula desses slides comigo. Tá Eu bom. estou em dúvida. Tá. Assim que carregar isso, você conseguir identificar, você me fala, tá? Isso daí nós estávamos falando dele na aula anterior. Sim, né? Então eu terminei. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar o outro, vou abrir o outro aqui, tá? Tá bom. Vem, Isaac. Vem. Isaac, tá ouvindo a vovó te chamar? Você quer colo? Nossa, Deus. Você tem que fazer ginástica mesmo, tá? Vou te pegar o C. Abriu esse aí pra você? Esse agora que eu compartilhei? Tá o mesmo, professora. Tá o mesmo? Tá. Peraí, deixa eu interromper aqui e compartilhar de novo. Porque tá no PowerPoint, eu achei que ia abrir. Abriu. Abriu? Abriu. Então, esse aqui vai falar um pouquinho mais dos resistores, tá? E as aplicações. Então, ó, o resistor... Isaac. Não estoura. Mamãe tá dando aula. Então, o resistor é todo elemento do circuito, tá? Que tem a função de efetuar, converter energia elétrica em energia térmica, tá? Por isso, ele essa transformação de energia elétrica em energia térmica é o que a gente chama de efeito Joule, tá? Como eu havia dito na outra aula, aqui um exemplo de um circuito, ó, vai estar relacionado à resistência, à corrente elétrica, que também pode ser chamada de intensidade elétrica, a tensão dessa corrente, que é representada ou pela letra U maiúsculo, ou como a gente viu no outro material da aula passada, pela letra E maiúscula, tá? Então, a lei de Ohm, ela vai estabelecer que a dependência dessa corrente elétrica nesse circuito está relacionada à tensão elétrica,
que é ou DDP ou U, e o efeito da intensidade da corrente, que é representado por esse I, tá? Então, essa tensão elétrica, ela vai se relacionar, como a gente viu, ó, resistência vezes a intensidade. Um resistor ohmico, então, a tensão elétrica ela é proporcional à corrente, tá? E a resistência, no caso, ela é mantida a uma temperatura constante. É por isso que o gráfico, para representar esse circuito, ele é uma reta assim, ó, tá? Sem nenhuma alteração. Outra coisa que está presente nesse circuito é a potência. Como a função da resistência é transformar energia elétrica recebida em energia térmica, por isso, na nossa casa, por exemplo, o que mais a gente utiliza que tem é chuveiro, né? Chuveiro tem resistência por isso. O que ele vai fazer? Transformar a energia elétrica recebida em energia térmica. A temperatura ela vai se manter constante. E essa resistência ela tem uma potência, tá? Então, quando a gente fala que quando a gente diz que esse resistor vai transformar essa energia em energia térmica, então a gente é comum dizer que ele está dissipando a energia elétrica que ele está recebendo do circuito. E quando acontece isso, ocorre uma potência, tá? Pronto, meu auxiliar aqui saiu. Quando isso acontece, é por meio de uma potência que é consumida pela resistência. E aí a potência, ela se relaciona à função da resistência. E para a gente calcular ela se dá por essa fórmula aqui, ó. No final, pela tensão elevada ao quadrado dividido pela resistência. Essa é a potência elétrica, tá bom? Estão conseguindo acompanhar? Eu estou, professora. Tá? A resistividade, ela já vai se relacionar, tá? Ela é representada por esse Pzinho grego aqui. Essa é uma letra grega. Em física significa a resistividade do material, tá? A resistividade da resistência, ela vai se relacionar com o material em que essa resistência é produzida, com a temperatura que essa resistência recebe, e ela se dá por essa fórmula aqui, ó. Então, ela vai levar em consideração o fio, tá? Condutor de corrente elétrica. Então, o L aqui é o comprimento. E a área, tá? Em que essa corrente passa. Então, ó, resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área do material, tá? A variação da resistividade se dá com o coeficiente de temperatura, que é representado por esse alfa. Então, ó, a resistividade nada mais é que resistividade inicial vezes 1 mais coeficiente de temperatura vezes temperatura final menos a temperatura inicial, tá? E com a resistência não será diferente. Resistência é igual a resistência inicial vezes 1 mais coeficiente de temperatura vezes temperatura inicial final menos a temperatura inicial. O efeito Joule, né? O efeito Joule, ele é importante. Ele é inconveniente nas máquinas elétricas e nas linhas de transmissão, tá? Porque ele representa uma perda de energia elétrica. Mas ele tem grande utilidade em aquecedores elétricos em geral, como eu citei para vocês, ó, chuveiro, ferro elétrico, fusível, lâmpadas incandescentes. Tudo utiliza, tudo ocorre por efeito Joule, tá? Esse aqui é um exemplo de alguns resistores. Do chuveiro é semelhante a esse daqui, ó. A resistência.
O fusível é um dispositivo que vai assegurar a proteção do circuito. Então, eles são constituídos, né, de condutores de baixo ponto de fusão, como o chumbo e o estanho. O que eles vão fazer? E quando atravessam neles uma corrente elétrica de maior intensidade, né, e que aumenta aí o seu determinado valor, o fusível ele vai fundir para cortar a passagem dessa corrente elétrica. Então, o fusível ele é colocado ou em série, né, em aparelhos de um circuito. E aí a gente tem esses modelos aqui, ó, fusível de rosca, que é o A, fusível de cartucho B, e a representação desse fusível dentro de um circuito elétrico, tá vendo? E o curto-circuito, né? O curto-circuito ele é provocado entre dois pontos de um circuito elétrico. Quando esses pontos eles são ligados por um condutor, tá? Da resistência, então esse curto-circuito ele é desprezível, ou seja, você não precisa se preocupar. Então, olha só. Aí, o que a gente tem que pode controlar esse curto-circuito? É o disjuntor. Disjuntor é aquela chave que vai magnética que tem a função de ligar automaticamente, tá? Desligar automaticamente quando ela recebe uma grande intensidade de corrente elétrica, que está passando do valor permitido, do nível permitido, então o que ela faz? Ela desliga para impedir que incêndios aconteçam na casa ou aparelhos queimem. Eu acho até que eu já passei isso aqui para vocês, mas fica então como uma revisão de tudo, tá? E aí a gente tem aí um resistor equivalente. Resistor equivalente é aquele que se organiza em associação. Como a gente já viu, ele vai estar organizado ou em série ou em paralelo. E olha só, em série, ele vai ter isso aqui, ó. Todos os resistores são ligados um à frente do outro, então a corrente elétrica tem um único percurso a se percorrer, tá? Isso é em série. Então, ó, como eu disse para vocês, todos os resistores são percorridos pela mesma corrente, as potências são dissipadas são diretamente proporcionais às resistências. A resistência equivalente, que é a resistência total desse circuito em série, nada mais é que o somatório, tá, de todas as resistências presentes no circuito. E a tensão, gente, elétrica é a mesma coisa. Se eu quero a tensão total, a minha DDP total dentro do circuito, basta eu somar todas as minhas DDPs parciais, todas as minhas tensões elétricas parciais. Lembrando que a literatura pode trazer essa tensão elétrica por esse U maiúsculo, ou nesse sigla DDP, ou pelo E maiúsculo, tá? É tudo a mesma coisa. E a associação em paralelo? A gente tem aqui, ó, vários resistores que estão associados em paralelo. Eles são ligados pelos seus respectivos terminais, tá vendo? Uma aqui, outra aqui, por aí vai. Nesse caso, ó, eles são submetidos à mesma tensão, então eles têm a mesma intensidade da corrente, tá? Eles têm a mesma tensão elétrica e a intensidade da corrente total é eu somar todas as correntes que está associada ao meu resistor, tá bom? Já para mim saber a resistência equivalente, eu vou fazer então o inverso de cada ponto de resistência que eu tenho dentro do circuito. E fazer o inverso das resistências associadas é eu fazer isso aqui, ó. 1 dividido pela resistência 1, mais 1 dividido pela resistência 2, e assim sucessivamente até que eu calcule todas dentro do circuito. As potências, elas são dissipadas e são inversamente proporcionais às resistências, nesse caso aqui. Tá? E aí, gente, a gente fica por aqui. Que a gente vai ter mais exercício. Meninos, alguma dúvida? Não, professora, nenhuma. Não? Tá tranquilo? Tá tranquilo.
Então, semana que vem eu vou trabalhar com vocês nas 2 aulas de exercício, porque na primeira semana de junho, e eu acho que semana que vem é a última semana de maio, se eu não estiver enganada, nós teremos prova de física, tá? E a prova de física será a primeira prova, para variar, tá, gente? Tá bom. Pode ir lá primeiro para cortar. Qual a idade tem a sua menininha, Chiara? Ela tem 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4. Graça, Aham. já conversa de tudo, já? Ixi, demais. O meu tem 2 anos e 2 meses. Mas assim, Tô que você doida pra mim crescer mais. que você pensa assim, até que para conversar, ele não conversa muito, muito não, sabe? Conversa de tudo, mas muita coisa enrolada. Acho que é porque ele andou primeiro. Ele andou com 9 meses. Nossa, a minha andou com 1 ano completinho. Não, 9 meses ele estava andando. Com 1 ano ele corria para cima e para baixo. Todo lado ele estava correndo. Mas ele também é muito grande. Ah, Kurt lembra, eu grávida, né, Kurt? Quando eu Lembro, virei até assustei quando a senhora falou que estava com. com 2 Já tinha anos? 2 anos, seu menino? Tem. O Kurt foi meu aluno, eu estava no início da gestação. Já tem 2 anos já. Você chegou a ver ele na escola quando eu levei, Kurt, ou não? Eu acho que eu vi uma vez. Uma vez, né? Pois é, o tempo passa super rápido. Deixa eu fazer a chamada aqui de vocês para liberar vocês. Mas é bom demais. Tem dia que eu tô aqui dando aula, ele tá aqui comigo, ele chega aqui e fala assim, mamãe, a mamãe tá trabalhando. Ele fala, pega as minhas coisas e sai correndo. ai, ai. Ai, ai, pensa no menino que é espoletinha. É o Isaac. Logo a sua tá aí com 2, 3 também, você vai ver. Pois é, moça. Gente, então, obrigado pela presença de vocês na aula. Eu vou liberar vocês, tá? A gente se Tá vê bom. semana que vem. Tenha um bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, professora. Fica com Deus. Amém. Com Deus também. Amém.